Outro pesquisador americano importante nessa área de bioenergética foi o Kleiber, da Universidade da Califórnia. Ele foi um dos pesquisadores que também trabalhou com bancos de dados correlacionando massa corporal e produção basal de calor. E uma das suas contribuições importantes foi, no fundo, brigar ou lutar para que houvesse uma padronização deste valor do expoente do peso vivo. Então, aqui embaixo estabelecido 0,75, então definindo o peso metabólico como peso vivo elevado a 0,75. Isso se deu. Existiam basicamente dois grupos. O grupo que defendia que esse expoente do peso vivo, a potência do peso vivo, fosse mantida originalmente igual àquela obtida em alguns experimentos, um valor quebrado, 0,72, 0,73, 0,70, mas eles meio que quase que concordavam em manter próximo a 0,73, e o grupo do Kleiber que defendia que esse número deveria ser arredondado para 0,75, porque o 0,75 é a mesma coisa que a fração 3 quartos, o que facilitaria muito as contas, os cálculos naquela época, que tinha uma ferramenta muito menos abundante do que nós temos hoje para fazer esses cálculos. Então, no terceiro simpósio sobre metabolismo energético, que aconteceu na Escócia, essa edição em 1964, o Kleiber foi convidado para fazer uma apresentação sobre bioenergética. A sessão foi moderada pelo Blackster, que é um inglês muito famoso, também importante nessa área de bioenergética. Depois da apresentação do Kleiber, que defendeu veementemente a padronização da potência do peso vivo a 0,75, foi aberta para discussão e para votação, e 29 votos foram obtidos em favor da potência 0,75 e 0 votos em favor da potência 0,73, que tinha sido previamente adotada pela NRC durante a conferência sobre metabolismo energético na Pensilvânia, um período antes, então em 1935. E a partir daquele momento, todo mundo, por definição, por padronização, passou a adotar o valor de 0,75, que é utilizado até hoje nos modelos mais modernos. Só para vocês terem uma ideia, então, que esse valor ele é adotado, ele é um valor padronizado, ou seja, se estabeleceu e ninguém mais, vamos dizer, quis brigar para alterar isso, mas nós podemos ver nessa tabela que esse valor ele é bastante variável, dependendo do experimento, dependendo da espécie. Esse valor de fato ele não é fixo, mas acabou se adotando o 0,75 por padronização. Bem, passada essa fase aí, aonde nos Estados Unidos prevalecia o uso do sistema de NDT e na Europa o sistema de equivalente amido, agora olhando mais para os Estados Unidos, na década de 50 houve uma retomada dessa discussão em relação a utilizar sistemas com base em digestibilidade, ou seja, NDT, ou com base em energia líquida. E um dos trabalhos que puxou, trouxe à tona de volta essa discussão, foi um trabalho aqui do Huffman e do 1949, publicado em 1949, aonde eles tinham um experimento aqui com vacas leiteiras. O experimento foi subdividido em 3 períodos. No período 1, a vaca só comia feno de alfafa, no período 3 também só feno de alfafa. E no período 2, ela comia uma mistura de feno de alfafa e milho moído, mas supria a mesma quantidade de NDT que foi suprida nos períodos 1 e 3, ou seja, com base no sistema do NDT, não era de se esperar que houvesse uma
diferença em produção de leite ao longo do experimento, porque nos 3 períodos foi fornecida a mesma quantidade de NDT. Entretanto, no período 2, quando esse NDT foi fornecido ou supria de alfafa e milho, milho moído, houve, obviamente, um aumento significativo na produção de leite. Tá? Então, naquela época, os autores imaginavam que o milho possuía um fator desconhecido capaz de estimular a produção de leite, mas depois se entendeu que, apesar de as dietas período 1, 2 e 3 fornecerem a mesma quantidade de NDT, no fundo, no período 2, quando o milho substituiu parcialmente a alfafa, então houve menor produção de metano, houve maior síntese de proteína microbiana no rumen, e houve menor incremento calórico, então ficando esse aumento em leite. De qualquer forma, eu trouxe isso para dizer que esse trabalho e alguns outros reabriu a discussão sobre a questão dos sistemas com base em NDT. Puramente usar o valor de NDT sem nenhum ajuste depois para as perdas durante o fluxo de uso da energia. Então, a partir aí da década de 50, 60, 70, houve uma retomada grande nos Estados Unidos, uma expansão dos experimentos usando calorimetria indireta, ou seja, câmeras respirométricas, e esses experimentos, especialmente com vacas leiteiras, nessa época, utilizando calorimetria, acabaram sendo a base dos modelos para vacas leiteiras. Então, hoje, por exemplo, nós temos o NRC vigente ainda, que é o NRC de 2001, gado de leite, ele é baseado, a sua modelagem de energia é baseado nos trabalhos, principalmente esse trabalho aqui do Mon e Tyrrell, de Beltsville, que trabalhou com câmera respirométrica com vacas de leite. Aqui só para mostrar para vocês um sistema criado mais recentemente, chamado de Green Feed System. Ele é capaz de medir produção de metano, produção de CO2, mas não é mais necessário nesse sistema manter a vaca dentro de uma câmara fechada. Então, por amostragem do ar, utilizando um gás marcador aqui, esse sistema é capaz de estimar a produção de metano, CO2 e estimar, fazer esse balanço de energia do animal. Por outro lado, enquanto os sistemas de gado de leite se apoiam muito em calorimetria, utilizando respirometria, o gado de corte, principalmente o modelo do NRC que nós temos vigente hoje, a última versão é de 2016, ele é baseado no trabalho ou nos trabalhos da equipe da Califórnia com abate comparativo. Então, no caso da respirometria indireta, o que é medido é a produção de calor. Neste caso, o que é medido é a energia retida. Então, esse sistema de abate comparativo, também conhecido como sistema californiano, ele mede a energia retida em 2 momentos diferentes ou em animais alimentados com níveis de energia diferentes e ele acaba estimando a produção de calor, ou seja, a mantença, com base no intercepto por extrapolação da reta. Bom, então, como eu já disse antes, esse sistema pode ser feito abatendo-se animais no início, abato alguns animais no início e abato outros animais no final de um período de alimentação, ou eu divido o grupo de animais em dois e alimento um grupo de animais ad libitum, ou seja, com consumo alto de energia, e outro grupo com consumo basal, ou seja, muito próximo da mantença, de modo que eu vou ter diferentes consumos aqui de alimento e diferentes ganhos de energia ao final do processo. Tá?
Então aí eu consigo também estimar o valor de energia líquida dessas dietas, desses alimentos. Então, no abate comparativo, inicialmente os pesquisadores, eles, para poder determinar a energia retida na carcaça do grupo abatido no início, do grupo abatido no final do experimento, eles tiravam meia carcaça, moíam essa meia carcaça inteira, homogenizavam, tiravam uma amostra para poder determinar qual que é o teor de energia desse material e assim estimar o total de energia retida na carcaça durante o período. Mais adiante, eles passaram a utilizar um conceito bastante antigo que foi desenvolvido pelo Arquimedes. Então, o conceito de densidade de um material fora e dentro da água. Então, a historinha do Arquimedes, que foi, ele foi chamado para resolver um problema. O rei tinha mandado construir uma coroa com ouro e houve um boato de que essa coroa tinha sido construída internamente com outro metal e externamente com ouro. E para poder resolver esse problema sem ter que destruir a coroa, ele acabou desenvolvendo, estabelecendo um conceito da densidade do material. Então, se fosse de fato ouro puro, ele comparou isso com uma peça pura de ouro, com uma peça pura de prata ou de outro metal que fosse naquele momento. E para estabelecer a densidade desse material, ele mediu o volume deslocado de água ou a diferença do peso dentro e fora da água para estabelecer a densidade desse material. Então, com isso, o pessoal da Califórnia passou a não mais ter que moer aquelas carcaças todas e conseguir aproveitar a carne e também, obviamente, diminuir muito o volume de trabalho. Então, a partir da densidade da carcaça, medida, estimada pelo volume da carcaça e pelo peso da carcaça, esse volume da carcaça que é estimado pelo peso da carcaça fora da água menos o peso da carcaça submersa, né, utilizando a mesma lógica do Arquimedes. Então, como que ele mediu o volume dessa coroa? Ele, em vez de medir, estimar esse volume como é uma peça muito irregular, ele estimou o volume medindo o peso, a diferença de peso fora e dentro da água da coroa. Com isso você calcula o volume e aí sim, dividindo a massa, ou seja, o peso do objeto ou o peso da carcaça nesse caso, o volume, se obtém a densidade. A densidade, ela é altamente correlacionada, positivamente, linearmente correlacionada com a energia retida no peso da carcaça, no peso do corpo vazio do animal. Por quê? Porque basicamente a carcaça vai ter osso, vai ter proteína, vai ter gordura e vai ter água. O componente que é grande determinante ali da densidade é a gordura. E conforme a gordura vai aumentando a sua proporção, automaticamente os outros componentes vão sendo diluídos e vai diminuindo a proporção dos outros componentes. Então, de modo que, como a gordura é menos densa do que os outros componentes, quanto maior a proporção de gordura, menor é a densidade e, portanto, maior é a quantidade de energia retida por quilo de